Emocionante. Milionário descobre hematomas na faxineira e a atitude transformadora é revelada. Vitor, um dos homens mais ricos de São Paulo, estava preso em um mundo de luzes brilhantes e luxo excessivo. As paredes de vidro de seu escritório refletiam uma vida que parecia perfeita, mas por dentro, tudo era um vazio profundo. Em um dia como qualquer outro, enquanto analisava relatórios de sua empresa de tecnologia, algo chamou sua atenção. Maria, a faxineira, estava no canto, com hematomas visíveis em seus braços que se destacavam em contraste com seu uniforme limpo. O modo como ela limpava cada canto do ambiente, como se estivesse tentando varrer toda a dor que carregava, fez o coração de Vitor acelerar. Intrigado e incomodado, Vitor se aproximou dela. Oi, tudo bem? Você se machucou? Perguntou, quebrando um silêncio que parecia pesado. Maria olhou surpresa, suas feições mostravam uma mistura de vergonha e resignação. Apenas acidentes, senhor. Eu sou desastrada. Mas algo no olhar dela não deixava Vitor convencido. Decidido a descobrir a verdade, insistiu um pouco mais. Quando Maria finalmente falou, suas palavras foram um soco no estômago. É só um pouco de violência na vida, nada que eu não consiga suportar. O desespero e a resiliência de Maria tocaram algo profundo dentro de Vitor. Ele começou a ver não apenas uma faxineira, mas uma mulher forte lutando por suas duas filhas e uma mãe idosa enferma. Ele pensou nas noites longas, nas lágrimas que ela não podia derramar, e sentiu um calor familiar à urgência de querer protegê-la. Vitor se viu diante de um dilema moral. Deveria permanecer na sua zona de conforto de milionário ou abrir mão de parte de seu privilégio para ajudar alguém que realmente precisava? Enquanto Vitor se aprofundava na vida de Maria, percebeu que seus próprios problemas eram pequenos em comparação à luta dela. Ele quis usar sua fortuna para dar a Maria uma chance de recomeço, de vitória. Mas, conforme os planos começaram a tomar forma na mente de Vitor, obstáculos se materializaram. Ele se deparou com o preconceito social, as barreiras invisíveis que separavam mundos diferentes, lugares onde o dinheiro não conseguia comprar dignidade ou entendimento. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Vitor percebeu que ajudar Maria era também se ajudar. O desejo de transbordar generosidade se transformou em uma exploração de dignidade e respeito mútuo. Ele começou a reviver memórias de sua infância, lembrando-se de seus próprios traumas e das relações complicadas com sua família. A dor que Maria carregava reverberava nas paredes de sua alma. Quando, em uma noite carregada de emoções, Vitor decidiu finalmente abrir seu coração para Maria, algo inesperado aconteceu. O ar parecia mais denso, as luzes da cidade pareciam mais escuras. A conexão entre eles se intensificou, revelando verdades que ambos jamais imaginaram. O que deveria ser um simples ato de compaixão se tornou uma tempestade de sentimentos e expectativas. Mas a vida de Maria não era simples. Seu passado sombrio voltou para atormentá-la. Seu ex-parceiro, ciumento e violento, apareceu, e Vitor se viu em uma encruzilhada. O que ele estava disposto a sacrificar para proteger Maria e suas filhas? A pergunta ecoou em sua mente, prometendo uma mudança irreversível em suas vidas. E ao olhar nos olhos de Maria, ele soube que nada seria como antes. Vitor respirou fundo, confrontado com a realidade que se apresentava diante dele. Olhar para Maria, com aqueles hematomas gritantes que contavam histórias de sofrimento, fez seu estômago revirar. Ele sabia que estava prestes a entrar em uma batalha que não era apenas contra o ex-parceiro dela, mas também contra os fantasmas invisíveis de sua própria vida, sua própria negligência em perceber as coisas que realmente importavam. Naquela noite, os pensamentos se tornaram um turbilhão implacável. A cena do rosto de Maria, desesperada e marcada pela dor, ecoava em sua mente.
Ele se lembrou de sua infância, das brigas da família, das horas sem fim de mágoa guardada. De repente, a vida luxuosa que ele levava parecia uma armadura, protegendo, mas ao mesmo tempo, o isolando do mundo à sua volta. Ele sentia que já havia rodado tanto, alcançado tanto, mas tudo parecia tão vazio. O que valia a pena? Decidido a não ser apenas um espectador, Vitor pegou o celular e começou a pesquisar sobre como ajudar mulheres em situações de violência. Encontrei informações sobre abrigos, grupos de apoio e maneiras de se envolver. O toque dos dedos em seu aparelho era quase como um ritual de transformação, era o primeiro passo de uma jornada que ele não sabia como terminaria, mas que já o mudava por dentro. Na manhã seguinte, Vitor chegou ao escritório com uma missão. Ele chamou múltiplas reuniões, organizou campanhas de arrecadação e falou abertamente com seus colegas sobre a importância de ajudar mulheres como Maria. Para muitos, o assunto era apenas uma noite de conversa entre drinks finos. Para Vitor, era uma luta pessoal entre o direito e o dever. Enquanto isso, Maria se via presa em um dilema ainda maior. O ex-parceiro tinha ameaçado vir atrás dela, e o medo se transformava em um aliado constante em sua vida. Ela olhava para as filhas, lembrando-se de tudo que elas já passaram, e se perguntava se teria coragem de seguir em frente. Havia um profundo desejo de proteger suas meninas, mas todos os dias ela se sentia cada vez mais encurralada. O que a maioria das pessoas chamaria de coragem, em sua visão, era puro desespero. Uma manhã, enquanto limpava o escritório de Vitor, ela sentiu um olhar diferente vindo dele. Não era apenas compaixão, havia um peso maior, uma determinação. Vitor se aproximou. Maria, eu quero te ajudar, contou ele, com a sinceridade de quem estava descobrindo um novo propósito. Podemos encontrar um lugar seguro para você e suas filhas. Não precisa fazer isso sozinha. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Ela vacilou entre a esperança e o medo. E se ele voltar? E se eu perder tudo de novo? Questionou, a voz quimicamente baixa, quase um sussurro. Vitor então, com firmeza, respondeu, a única maneira de se livrar do passado é começando a caminhar em direção ao futuro. Você não está sozinha. As palavras de Vitor pareciam soltar um novo alicerce em sua vida, mas uma pergunta ungava no ar, estava disposta a arriscar tudo novamente? Com um misto de emoção e incerteza, Maria encarou Vitor, e nesse momento, algo mudou. O que aconteceria se ela ousasse confiar nele? O que estava disposto a fazer para protegê-las? Enquanto o sol começava a nascer por trás dos arranha-céus de São Paulo, uma nova história estava prestes a se revelar. E enquanto a luz penetrava as janelas do escritório, uma sombra conhecida se aproximava da porta. O ambiente no escritório começou a pulsar de uma maneira diferente. O cheiro do café fresco misturava-se à tensão no ar. Maria sentiu o coração acelerar quando a sombra conhecida passou pela porta. Ela não precisava olhar para saber que era ele. O ex-parceiro, seu algoz, uma figura que a assombrava à mesma distância. A lembrança dos momentos aterrorizantes do passado a envolveu como um manto pesado. Vitor, que estava a poucos passos, percebeu a mudança no olhar de Maria. Ele não pensou duas vezes e foi até ela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. A presença dele, naquele exato momento, significava tudo. Mas o pavor refletido nos olhos de Maria não poderia ser ignorado. Está tudo bem, ele sussurrou, tentando transmitir segurança. O homem entrou, sua postura altiva, como se estivesse em território conquistado. Maria poderia facilmente sentir a arrogância emanando dele, como se cada passo que desse ameaçasse seu mundo já fragilizado. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a tensão nas palavras estremecendo sua voz. Eu vim buscar você, Maria. Precisamos conversar. A forma como ele disse seu nome fez um arrepio percorrer a espinha dela. O tom era insistente, quase possessivo. Um eco de um passado em que o controle era tudo. Conversar? Sobre o quê? Sobre como você destruiu minha vida. Respondeu Maria, tentando se impor, mesmo com a voz tremendo. Seu mundo estava se desmoronando, mas a necessidade de se defender queimava dentro dela. Enquanto isso, Vitor sentia o sangue ferver.
Ele não podia deixar isso acontecer. Maria, você não precisa falar com ele, interveio, colocando-se entre os dois. Se precisar, estou aqui com você. A tensão se intensificou. O ex-parceiro olhou para Vitor, avaliando-o como um adversário, a fúria claramente estampada em seu rosto. E você quem pensa que é para se intrometer? Disse ele, quase rindo de maneira sarcástica. Alguém que não vai permitir que você machuque essa mulher novamente, Vitor respondeu com firmeza, sem deixar que o medo se infiltrasse em sua voz. Ele sabia que estava colocando tudo em risco, mas não importava. Algo profundo dentro dele clamava por ação, por proteção. Os olhos de Maria brilhavam com algo entre a gratidão e o medo. Alguém estava disposto a se colocar contra seu inimigo e isso a fazia sentir-se viva de uma maneira que não experimentava há tempos. Mas, com isso, surgiam dúvidas. Será que confiar em Vitor era o certo? E, no fundo, será que havia algo mais do que amizade? E o ex-parceiro, percebendo a tensão aumentando, deu um passo à frente, mostrando-se ameaçador. Eu sempre vou atrás de você, Maria. Você não pode fugir de mim. As palavras eram como balas atingindo diretamente o coração dela. Maria respirou fundo, o medo fazendo cócegas em seu estômago. Era hora de decidir. Ela continuaria a viver à sombra do medo ou lutaria pela liberdade que tanto desejava. O olhar de Vitor se manteve firme, e por um breve segundo, ela viu nele um reflexo de seu próprio desejo de superação. Corações acelerados, ela sentiu que o momento tinha chegado. Mas, antes que pudesse se decidir, o telefone de Vitor tocou, interrompendo a tensão elétrica no ar. Ele atendeu com um breve olhar alarmado, e ao ouvir a voz do outro lado, seu semblante mudou. É sobre você, Maria, você precisa saber. As palavras pairaram no ar como uma sombra ameaçadora. O que mais ele poderia ter revelado? O que mais poderia impactar suas vidas naquele instante decisivo? Maria sentiu o chão tremer sob os pés. Algo grande estava prestes a acontecer, e ela não sabia se estava preparada para as consequências. E a pergunta ficou ecoando. Seria aquela chance que precisava para se libertar ou apenas o início de mais um pesadelo? Vitor afastou-se levemente de Maria, seus olhos fixos no aparelho como se o que estava em jogo fosse mais valioso do que qualquer conversa. Ele respirou fundo, tentando ignorar a sensação de urgência que lhe enchia a mente. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Sim, eu entendi, ele respondeu, a voz um pouco mais baixa agora, mas suficiente para que Maria ouvisse a preocupação latente. A cada sílaba que saía de sua boca, Maria podia sentir o peso da revelação crescendo. Seu coração batia forte, e a adrenalina corria em suas veias. Do outro lado, a voz continuou. O que você não sabe é que ele não está sozinho. Eu vi algo que poderia te ajudar ou te prejudicar ainda mais. A cada segundo, o desconforto aumentava. Vitor fechou os olhos por um momento, como se tentasse reunir coragem para compartilhar a essência da informação. Maria, paralisada, olhou para Vitor. O que foi? O que você está tentando me dizer? O tom da sua voz refletia a ansiedade crescente, enquanto pixels de incerteza dançavam em sua mente. Ele hesitou, olhando o brilho do celular antes de desviar o olhar para o ex-parceiro, que ainda parecia um predador em busca de presas. Eu preciso ir a um lugar. Não é seguro ficar aqui. Aquilo soou como um alerta. A ideia de deixar o escritório parecia absurda, mas o que estaria realmente em jogo? Maria sentia seu peito apertar, e a lembrança do passado a envolvia como uma névoa espessa. Eu não posso me esconder de novo, Vitor. Não posso. O desespero tomava conta da sua voz. O ex-parceiro poderia estar apenas a um passo dela, e ainda assim, sentia-se asfixiada pela necessidade de reafirmar seu poder. Maria, não é sobre esconder-se. É sobre criar um plano. Você é mais forte do que pensa, e eu estou aqui para te ajudar. Ele tinha uma convicção que transparecia, mesmo quando se sentia impotente diante da situação. Do outro lado da linha, Vitor ouviu. Ela precisa saber da verdade. Envolva-se, mas faça-o com cautela. O que ele quer pode ser muito mais do que apenas uma conversa.
O alerta se tornava mais intenso a cada palavra. Maria viu a expressão de Vitor mudar de preocupação para determinação. Eu vou te levar para um lugar seguro. Depois, vamos descobrir tudo isso. A sua voz tremia, mas havia uma centelha de esperança na maneira como ele falava. E então, algo mudou. O ex-parceiro, que até então havia sido turbilhão na vida de Maria, parecia perceber que a situação estava mudando. Ele avançou um passo, mas dessa vez, Vitor ficou firme, como uma montanha diante da tempestade. Não se aproxime dela! Vitor gritou, a voz ecoando pelo escritório, e Maria pôde sentir a força nas palavras. Era a primeira vez em muito tempo que alguém a defendia de verdade, e isso a fazia querer lutar. É tudo uma questão de tempo, Maria. Você não pode fugir. Vou fazer de tudo para te fazer voltar. Para mim, o homem murmurou, mas seus olhos falharam em transmitir controle. Maria olhou nos olhos de Vitor. Era o contato que precisava neste momento de desespero. Ela sabia que ali havia um propósito muito mais profundo. Vamos, ela respondeu, decidindo não apenas enfrentar o medo, mas também encontrar sua própria força novamente. Assim, juntos, eles se viraram para a porta, prontos para deixar aquele escritório. A tensão pairava no ar, mas havia um novo foco. Era hora de descobrir o que estava por trás da sombra que ainda a perseguia. Enquanto se afastavam, a ligação não estava totalmente encerrada. Vitor sussurrou, e se tudo o que acha que sabe sobre o seu passado mudar a sua percepção do futuro? As palavras dele reverberaram na mente de Maria enquanto seguiam adiante. O que mais poderia estar a caminho que mudaria a trajetória de suas vidas? O corredor do prédio parecia um labirinto, cada curva uma nova incerteza. Maria olhava para Vitor, que mantinha um semblante firme, mas por dentro era um mar de questionamentos e temores. Eles precisavam sair dali, mas a sensação de estar sendo observada a deixava inquieta. Para onde estamos indo? Ela perguntou, tentando controlar a respiração. Vamos para um lugar que eu conheço. É longe e seguro, Vitor respondeu. A determinação em sua voz soava como um farol em meio à tempestade. Enquanto desciam as escadas de emergência, cada passo era um lembrete do que deixavam para trás. Maria queria acreditar que a mudança era possível, mas o passado a assombrava como uma sombra incapaz de ser ignorada. O ex-parceiro, com seu jeito sedutor e ameaçador, ainda estava à espreita. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Maria murmurou, quase para si mesma. Vitor parou, com um olhar penetrante. Você não está sozinha dessa vez. Eu estou aqui. Nós vamos enfrentar isso juntos. A sinceridade em suas palavras fez com que um fio de esperança florescesse dentro dela. Eles chegaram a um carro estacionado em uma área pouco movimentada. Vitor abriu a porta para Maria, um gesto simples, mas que falou volumes sobre o que ele estava disposto a fazer. Ao entrarem, Maria olhou pela janela. As luzes da cidade pareciam tão distantes, como se refletissem o que ela poderia ter, mas não tinha. E se ele não desistir? E se eu não for forte o suficiente? O medo transparecia em sua voz, cada palavra carregando o peso de um passado turbulento. Vitor virou-se para ela, tomando suas mãos entre as suas. A força vem do que enfrentamos. Você enfrentou tanto e ainda está aqui. Isso é força. Nós vamos dar um passo de cada vez. Enquanto ele ligava o carro, o motor roncou como se também estivesse despertando de um longo sono. Um assobio de nervosismo escapou dos lábios de Maria. Havia algo de diferente no ar, uma expectativa que ela não sabia explicar. Vitor dirigiu pelas ruas desertas, e a cada quilômetro, a ansiedade de Maria misturava-se a uma esperança cautelosa. Ela percebeu que estava prestes a entrar em uma nova fase, mas o desconhecido a deixava inquieta. Você mencionou que havia algo mais, algo que eu precisava saber. O que era? Ela não conseguia mais segurar a pergunta, pois sua curiosidade se tornava angustiante. Vitor hesitou por um momento, seu olhar focado na estrada. É complicado, Maria. A verdade pode ser dolorosa, e quanto mais tempo passamos sem conhecê-la, mais difícil será. Você está me assustando, ela sussurrou,
o coração acelerado. Você pode ficar assustada, ou pode optar por lutar. A escolha é sua. A voz dele era firme, mas havia um toque de preocupação. Não era apenas a ameaça do ex-parceiro que a assombrava, era a possibilidade do que descobriria sobre seu passado. A pressão aumentava e Maria sentiu que, independentemente do que Vitor revelasse, seria um divisor de águas. Você não sabe o quanto isso pode te afetar, mas eu não posso deixar você ignorar isso, ele completou, como se sentisse a necessidade de preparar o terreno antes de uma tempestade. O carro virou uma esquina e Maria observou ao redor, tentando absorver a realidade fora da janela. O ritmo acelerado de seu pensamento e seu coração competiam contra o compasso calmo de Vitor. E se tudo que você guardar se transformar em algo que você não pode mais controlar? Ele finalmente perguntou, quebrando o silêncio que parecia ter se instalado entre eles. A pergunta ecoou dentro de Maria, enquanto ela lutava contra os próprios fantasmas, e uma ideia começou a se formar. O que mais havia a revelar? E se a verdade não fosse apenas sobre ela, mas sobre todos à sua volta, incluindo Vitor? À medida que as sombras se alongavam antes do amanhecer, Maria percebeu que cada decisão poderia ter o poder de mudar não apenas o seu destino, mas o de todos ao seu redor. O que ela realmente estava disposta a perder? Vitor, ela disse, a tensão na voz crescendo, o que você não está me contando? A resposta estava prestes a chegar, e com ela, uma nova reviravolta. Vitor facilmente percebeu a intensidade das palavras de Maria. O ar entre eles parecia pulsar com energia, cada segunda métrica de uma sinfonia que se aproximava de seu clímax. Maria, tem coisas que eu realmente não queria que você soubesse, mas não posso mais esconder. Meu passado não é fácil de lidar, ele disse, a voz tensa. Um giro inesperado no volante fez o carro balançar um pouco, refletindo a turbulência emocional que agora dominava o ambiente. Passado? O que você está falando? Você nunca me contou sobre seu passado. Sempre foi tudo sobre mim. O desespero transparecia em seu tom, e ela se sentiu traída. Parte dela queria evitar mais dor, mas a urgência da verdade era como um fogo na pele. Vitor parou o carro no acostamento. A cidade parecia um borrão ao redor deles, e a luz da lua iluminava seus rostos. Ele respirou fundo, buscando coragem nas sombras do próprio passado. Antes de te conhecer, minha vida era diferente. Eu me envolvi em negócios que não eram nada limpos. E agora, pessoas desse mundo estão tentando me encontrar. Quando você se envolveu comigo, ficou na linha de fogo. Maria sentiu o coração afundar. Então, é isso? Você está me colocando em perigo por causa das suas escolhas? Eu não posso viver assim, Vitor. Tenho medo de tudo isso. E, principalmente, de você não ser quem eu pensei que era. Eu sou quem você conheceu. Eu não quero isso, não quero mais viver assim. Ele parecia estar em uma batalha interna. Mas eu não posso continuar te escondendo a verdade, porque você pode entrar nessa sem querer. Você não pode simplesmente olhar para um passado e achar que ele vai desaparecer se você passar a borracha. Às vezes, ele se apresenta. E eu não sei se estou pronto para isso, mas não posso te deixar escapar. As palavras dele eram como flechas no coração de Maria. Ela não queria acreditar que a beleza do que eles tinham estava ameaçada por um passado obscuro que ela nunca conhecera. A incerteza e o medo eram uma combinação mortífera, e ela precisava decidir rapidamente como avançar. Você está me dizendo que fica cada vez mais complicado? Que eu estou em perigo por sua causa. Eu não posso carregar mais segredos, Vitor. O tom de Maria misturava frustração e uma pontada de amor. Como eles haviam chegado ali? Vitor olhou profundamente em seus olhos, quase como se buscasse alguma resposta em sua alma. Eu pensava que tinha deixado os fantasmas para trás. Mas a verdade é que eles estão de volta, e por sua causa, Maria, eu não sei se vou conseguir enfrentar isso sem você. A tensão entre eles aumentou enquanto as emoções explodiam como fogos de artifício. Maria pensou no que Vitor dizia. Havia uma conexão verdadeira, mas seus corações estavam sendo forçados a dançar em um ritmo incerto. E o que a gente faz agora?
Maria perguntou em um sussurro. A única escolha que temos é encarar as sombras juntos. Se o passado vier à tona, nós o enfrentaremos. Mas precisamos nos preparar, porque talvez algumas verdades sejam mais pesadas do que imaginamos. Nesse instante, um carro se aproximou, a luz dos faróis rapidamente iluminando o interior do veículo. O pensamento que ela havia tentado evitar voltava com força, alguém estava atrás deles. Vitor! Gritou Maria, o temor na voz agora palpável. Eles estão aqui, não estão? Ele virou o olhar para o retrovisor. Precisamos sair daqui. Agora. A urgência na voz dele era implacável, mas havia uma determinação renovada em seus olhos. À medida que o carro começava a se mover, Maria percebeu que a luta não era apenas contra os fantasmas do passado de Vitor, mas também contra as ameaças do presente. O que mais eles iriam descobrir nesta corrida? O que poderia acontecer a seguir poderia ser a chave para a liberdade ou a porta para um abismo ainda mais profundo. Vitor, se isso tudo acabar mal, o que vai acontecer com a gente? Ela questionou, a insegurança se misturando à esperança que ainda queimava dentro dela. A resposta que ela precisava poderia mudar tudo. E o relógio estava correndo. Vitor acelerou, sentindo a adrenalina subir enquanto o carro ganhava velocidade na estrada escura. A luz dos faróis atrás deles crescia e diminuía, como um coração ansioso pulsando à sua volta. Maria estava ao seu lado, nervosa, sua expressão refletindo um misto de medo e determinação. Se eles estão atrás de nós, precisamos saber quem são e o que querem. Ela disse, tentando manter a voz firme. Vitor respondeu com um olhar carregado. Eles fazem parte da minha vida antes de você. Não posso te envolver nisso, mas não posso também ficar sem saber o que está acontecendo. Ele sabia que era um dilema arriscado. A verdade era que tinha deixado pessoas perigosas para trás, e agora, o passado parecia estar clamando por um reencontro feroz. O carro tomou uma curva rápida, e Maria se agarrou ao painel. Onde vamos? Sua voz exibia preocupações que cresciam a cada segundo que passava. Uma zona segura. Um amigo pode nos ajudar. Vitor disse, brevemente mirando a estrada à frente. O destino se tornava uma junção entre esperança e incertezas. A tensão no ar era palpável, quase como uma corda esticada prestes a arrebentar. O carro acelerava, mas o receio da captura parecia colar-se a eles como um manto pesado. Se você está certo, então precisamos nos preparar. Não vamos deixar que o passado destrua o que temos agora, Maria afirmou, já decidida a lutar ao lado dele. Você realmente está disposta a isso? Vitor parou o olhar em Maria, seu coração batendo forte diante da coragem dela. Como ela poderia se manter tão forte diante do desconhecido? Sua força era a luz que ele precisava quando tudo parecia sombrio. Ela respirou fundo. Se estivermos juntos, será mais fácil enfrentar o que vier. Não quero mais segredos, Vitor. Estou com você até o fim. As palavras dela penetraram em seu ser e o impulsionaram a correr mais rápido. Ali estava o que ele mais precisava, confiança. Cada vez mais próximo do destino, um coquetel de emoções borbulhava dentro dele: amor, medo, e uma determinação renovada para proteger Maria custe o que custasse. Mas o carro atrás deles não desistia. As luzes se aproximaram rapidamente, agora como um monstro ávido por carne e sangue. Vitor virou a cabeça, apenas para perceber que o veículo de trás estava quase colado à traseira do seu. Ele olhou para Maria, seus olhos mostrando uma verdade que precisava ser discutida. Se eles nos alcançarem, não vou deixar que você se machuque. Tem que sair do carro, correr, gritar, fazer o que for preciso. Sua voz era um sussurro firme, como uma promessa esculpida no ar. O que? Não. Não vou deixar você para trás. Você é tudo que tenho agora. Maria quase gritou, a insegurança agora se misturando ao desespero. Aquela linha de frente se tornava uma forma de batalha que eles não pediram. Ele virou o volante abruptamente, tentando despistar quem quer que os estivesse seguindo. Os pneus rangiam em protesto, mas a velocidade estava do lado deles. Então precisaremos lutar juntos.
Não vou deixar você escapar, nem quero ser deixado, mas precisamos ficar espertos. Estou quase lá. Vitor piscou os olhos por alguns instantes enquanto pensava na possibilidade de desvendar as verdades que o assombravam. Havia algo mais no ar, algo que não podia mais ignorar, uma conexão mais forte que o receio. Vitor, e se Maria começou, mas foi interrompida por um barulho ensurdecedor. Um tiro ecoou atrás deles, e o vidro do carro estilhaçou com um estalo agudo. O medo desabou sobre eles como uma tempestade implacável. Ela mal teve tempo de gritar. Vitor acelerou ainda mais, mas o impacto foi forte o suficiente para provocar um lampejo de pânico e desespero. Agora, mais do que nunca, o que quer que o aguardasse na próxima curva poderia decidir seu futuro. Eles estavam prestes a entrar no abismo, e a verdade que tanto temiam estava prestes a se revelar. Segura firme, Maria. Porque o nosso destino mudará tudo. E, à frente, as sombras os aguardavam. O carro se contorceu na estrada, quase desfazendo-se em um emaranhado de emoções e velocidade. O barulho da perseguição se tornava cada vez mais intenso, como um rugido distante, mais crescente. Vitor agarrava o volante, consciente de que suas vidas dependiam de cada manobra precisa. Ele sentia o coração disparado, a adrenalina percorrendo seu corpo, mas precisava se manter focado. Não podia deixar que o pânico tomasse conta. Vitor, precisa fazer alguma coisa, Maria disse, sua voz cortada pela ansiedade. Ela olhava pela janela, os faróis fazendo sombras dançarem à sua volta. Estou pensando, só me dê um segundo. Ele respondeu, tentando esconder a verdade que o consumia. Havia tantas perguntas não respondidas, e agora, mais do que nunca, elas precisavam ser resolvidas antes que a situação escapasse ainda mais de suas mãos. O carro atravessou um pequeno vilarejo, as luzes piscando como estrelas contra um céu que parecia se fechar sobre eles. As sombras cresciam, e o veículo detrás não dava sinais de desistência. Vitor lembrou-se do amigo que podiam encontrar um lugar seguro que só ele conhecia. Mas seria o suficiente? E se não tivermos tempo? E se não conseguirmos chegar? Maria perguntou, a incerteza em sua voz ecoando a inquietação em seu coração. Ele olhou para ela, e a imagem dos olhos dela preenchidos de coragem e vulnerabilidade fez com que um impulso profundo brotasse dentro dele. Ele respondeu, nós vamos conseguir, porque estamos juntos. E eu prometo não vou deixá-la para trás. A velocidade do carro subia enquanto ele fazia uma curva fechada. Sentiu que o motor gemia, mas não podia se dar ao luxo de parar. Era uma corrida não apenas contra os perseguidores, mas contra o tempo e seus próprios demônios. O impacto do tiro que haviam sofrido não saía de sua mente. O vidro estilhaçado representava mais do que apenas um acidente, era um aviso. Um alerta sobre o que estava prestes a acontecer. Ele precisava descobrir quem eram aqueles que estavam atrás deles, e por que agora. Vitor, aquilo que você deixou para trás, o que realmente é? O que você sabe sobre eles? A pergunta de Maria parecia ter surgido da escuridão que os envolvia, uma luz tênue buscando uma verdade submersa. Ele hesitou. Deixar Maria mais envolvida significava arriscar o que tinham construído, mas não poderia esconder por mais tempo. Eles eram uma parte de uma vida que decidi enterrar. Mas agora, aparentemente, essa vida está pronta para me cobrar. Ela o olhou, as palavras não ditas pesando no ar. A vulnerabilidade dela fez com que ele se sentisse um pouco menos sozinho naquele caos incessante. Mas a pressão sobre eles estava aumentando, e ele sabia que era hora de uma decisão difícil. Precisamos parar. Precisamos desse amigo agora. Vitor disse, já projetando os próximos passos. Ele vislumbrou a entrada do galpão, um lugar que havia sido um refúgio no passado. Porém, poderia se tornar uma armadilha. Você está certo? E se eles nos alcançarem antes? Maria falava em um tom que misturava medo e confiança. Ao se aproximarem do galpão, Vitor se viu em um conflito interno. Abandonar Maria na esperança de que o amigo aparecesse para salvá-los parecia uma escolha egoísta. Mas juntar forças poderia significar um confronto direto com seu passado. Decidido, ele parou o carro com um rangido agudo de pneus e olhou para Maria.
Escute, não sei o que vamos encontrar aqui dentro, mas precisamos enfrentar juntos. Antes que ela pudesse responder, uma sombra se projetou na entrada. O coração dele disparou mais uma vez. Quem estaria ali à espera? Em um instante, os olhos de ambos se encontraram, unindo medos e esperanças em um entendimento silencioso. A verdade que ele temia era apenas uma fração do que estava por vir. Estou pronta, disse Maria, com um brilho de determinação. Mas antes que pudessem sair, o rugido dos motores ecoou atrás deles. Os perseguidores estavam ali. E naquela fração de segundo, um novo dilema pairava no ar: enfrentar o passado ou lutar pela vida presente. A decisão seria reveladora, mas o tempo estava se esgotando. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. O barulho dos motores cresceu, um rugido feroz que parecia querer engolir tudo ao redor. Vitor e Maria se entreolharam, um misto de determinação e medo refletido em seus olhos. A sombra na entrada do galpão se aproximava, seus contornos se tornando mais nítidos sob a luz frouxa da única lâmpada que balançava no teto. Vamos! Ordenou Vitor, já saindo do carro. Ele podia ouvir a batida acelerada de seu coração, um tambor que se misturava ao som distante dos pneus rangendo e ao eco dos gritos que nem mesmo podiam ser ouvidos ainda. Maria o seguiu, sem hesitar. Quando chegaram perto da porta do galpão, ele puxou-a, fazendo um barulho estrondoso. O interior estava escuro, quase opressor, exceto por alguns raios de luz que atravessavam as frestas. Assim que entraram, um cheiro de madeira envelhecida e umidade tomou conta do ar. Vitor Maria sussurrou, a voz trêmula. Ele se virou e viu sua expressão, entre a bravura e o receio. E se eles nos pegarem aqui dentro? Se eles chegarem, nós lutaremos. Não vou deixar que nada aconteça com você. Ele falou com convicção, embora a dúvida também o consumisse. Esperava que seu amigo estivesse por perto e que o plano funcionasse. O silêncio dentro do galpão era ensurdecedor. Vitor começou a procurar por qualquer sinal. No fundo, seus pensamentos se moviam rápido, analisando opções, cenários possíveis. Ele se sentiu como um barco à deriva em meio a uma tempestade. Olha! Disse Maria, apontando para uma sombra que se movia nas profundezas do galpão. Um homem, grande e de aparência robusta, surgiu da escuridão. Ele hesitou, as mãos levantadas numa tentativa de mostrar que não estavam ali para causar problemas. Vitor? O homem falou, reconhecendo-o instantaneamente. Era Felipe, seu amigo de infância, a única pessoa que poderia ajudá-los. Mas naqueles momentos cruciais, cada segundo contava. Felipe! Precisamos de ajuda! Vitor disse, com um misto de alívio e urgência em suas palavras. Estamos sendo perseguidos. Os olhos de Felipe se estreitaram, e a tensão no ar se intensificou. Quem está atrás de vocês? A pergunta foi direta, e a gravidade de sua expressão mostrava que sabia muito mais do que estava deixando transparecer. Acelerando a resposta, Vitor contou brevemente o que tinha acontecido, o tiroteio, a perseguição, os fantasmas do passado. Mas enquanto falava, ele sentia que sua própria história era uma armadilha, se revelando cada vez mais a cada palavra. Felipe fez uma pausa, seu rosto se tornando mais sério. Você mexeu com coisas grandes, Vitor, e agora elas estão em seu encalço. Maria se aproximou, percebendo a gravidade da situação. E o que fazemos agora? Sua voz estava tensa, cada palavra medida. Vitor sabia que a resposta não era simples. Eles precisavam agir rápido, mas a lembrança dos rostos que ele havia deixado para trás pesava em seu coração. Precisamos encontrar um jeito de sair dessa cidade antes que seja tarde demais. Felipe, você tem algo que possa nos ajudar? Felipe hesitou, olhando entre os dois. Eu tenho um carro escondido. Mas não sei se será rápido o suficiente. A incerteza estava estampada em seu rosto, e Vitor teve que decidir com rapidez. Qualquer coisa é melhor do que ficar aqui expostos. Vamos! Gritou Vitor, quase sem pensar. Ele sentiu uma onda de esperança misturada à dúvida. O que iriam encontrar ao redor da próxima esquina?
O que mais ele teria que encarar para proteger Maria? O som de motores se aproximando ficou mais intenso. Eles não tinham muito tempo. Vem! Vitor puxou Maria pela mão, e correram em direção a um lado do galpão. A adrenalina os impulsionava, mas a pergunta fatal ainda pairava no ar. E se isso for um erro? A pressa os levou para fora, e a luz fraca da noite desenhou uma linha entre o que eram e o que poderiam se tornar. No fundo, ele sabia que a resposta seria revelada, mas a urgência de viver um dia a mais se tornava cada vez mais urgente. Ao abrirem a porta dos fundos, o que encontraram poderia decidir não apenas seu destino, mas também o do seu passado e... As sombras que agora os acompanhavam ficaram mais próximas do que nunca. Eles precisavam estar prontos para o que estava por vir. O galpão estava escuro, mas a luz da lua iluminava o rosto de Vitor enquanto ele puxava Maria em sua direção. O coração dela batia rápido, um tambor ansioso que combinava com o som distante dos motores que se aproximavam. O passado estava em sua cola, mais presente do que nunca, mas havia uma determinação inabalável crescendo dentro dela. Vamos, precisamos sair. Vitor disse, seu tom firme. Ele vislumbrou uma porta nos fundos do galpão, seu caminho para a saída. Maria o seguiu, seu corpo leve pela adrenalina e pelo desejo de liberdade. Assim que saíram, as estrelas brilhavam sobre eles, um manto de luz que contrabalançava a escuridão que os cercava. Vitor sabia que o tempo estava se esgotando, mas estavam um passo mais próximo da segurança. Felipe, onde está o carro? Ele perguntou, respirando fundo. A resposta que lhe veio foi uma rajada de esperança. Ali. Atrás dos barris, Felipe apontou, e eles correram em direção ao veículo. Era um carro comum, um sedã que não chamava muito a atenção, mas naquele momento parecia um bilhete para a liberdade. Vitor e Maria saltaram para dentro, e a tensão no ar era palpável. Felipe se apressou para o banco do passageiro, já procurando o jeito de acelerar a fuga. Precisamos fazer isso rápido. Eles podem já estar aqui, disse Felipe, o olhar tenso se movendo para a porta do galpão. Vitor ligou o carro, o motor roncou como um despertador. Maria olhou para trás, sentindo frio na espinha. Ele pode estar logo atrás de nós, sussurrou. E Vitor, segurando o volante, sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Vamos em frente! Não podemos deixar o medo nos paralisar, respondeu Vitor, com a determinação pulsando em suas veias. Ele virou o carro, saindo do estacionamento e acelerando pela rua deserta. A cidade estava dormindo, mas a sensação de que a qualquer momento poderiam ser encontrados deixava a adrenalina à flor da pele. Enquanto dirigia, Vitor respirava fundo. Ele não estava apenas fugindo do passado, estava correndo em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Ao seu lado, Maria olhava pela janela, cada luz, cada sombra refletindo a luta interna que travava. E se eles nos encontrarem? As palavras dela ressabiavam-se com um misto de esperança e medo. Se eles encontrarem, nós lutaremos, Vitor prometeu, olhando rapidamente para ela. O olhar dela o encorajava a continuar, mesmo que a dúvida batesse à porta. Felipe sentou-se mais ereto, olhando para trás. Ainda não vi ninguém, mas é melhor não desacelerar. Vitor assentiu e aumentou ainda mais a velocidade. Eles passaram por áreas conhecidas, mas aquelas ruas agora pareciam sombrias, o perigo tornava tudo diferente. Vitor, sobre o que você disse antes, seu passado. Maria começou a falar, mas ele a interrompeu. Não agora, Maria. Vamos nos salvar primeiro. Ele não queria entrar naquelas águas turbulentas enquanto estavam à mercê do perigo. Mas a verdade era que a estrada à frente não era apenas uma corrida para a liberdade. Era também uma corrida contra seus próprios fantasmas. E Maria, percebendo a angústia que pesava sobre os ombros dele, decidiu que era hora de enfrentar isso de uma vez por todas. No final, o que você tem que me contar pode mudar tudo entre nós, Vitor. Estamos juntos nessa, não podemos ficar em silêncio. As palavras dela o atingiram como um vórtice, e ele sabia que não poderia manter as verdades guardadas. Tem razão. Assim que estivermos seguros, falarei tudo. Você merece saber. Só então,
Na curva à frente, um carro apareceu repentinamente, bloqueando a estrada. Droga! Gritou Felipe. Desvia, Vitor! Ele virou o volante com força, passando pelos espaços apertados e quase perdendo o controle, mas a adrenalina ajudava a manter sua atenção aguda. Se prepararam para isso. Eles não vão desistir facilmente, disse Vitor, o olhar fixo na estrada. O carro atrás deles acelerou, e Vitor apertou o pé no acelerador. O motor chia enquanto a velocidade subia, e Maria segurava o painel, sentindo vazio no estômago se intensificando. Precisamos de um plano, Vitor. Não podemos ir para lugar nenhum assim. Calma, estamos quase lá. Disse ele, o tom de confiança não se sobrepondo à preocupação dançante em sua mente. Mas a verdade é que o jogo estava mudando rapidamente. O carro dos perseguidores não apenas os seguia, eles estavam começando a cercá-los. Eles estão se aproximando, não vamos aguentar muito. Gritou Felipe, observando nervosamente os retrovisores. Para onde vamos agora? Maria perguntou, a ansiedade tingindo suas palavras. Vitor olhou ao redor, viu uma bifurcação à sua direita que não tinha certeza se seriam seguros ou se levava a um beco sem saída. Aquela estrada à direita. Ele gritou, decidindo arriscar. Não temos escolha. Ele virou abruptamente, e logo pegou a estrada secundária. A paisagem mudava rapidamente, os prédios dando lugar a árvores e terrenos mais abertos. Mas o som dos motores continuava em suas orelhas, eles ainda estavam atrás. Eu conheço um lugar, um antigo depósito de barcos. Podemos nos esconder lá até que a poeira assente, sugeriu Felipe, a esperança borbulhando em seus olhos, enquanto encarava pelas janelas laterais. Então vá em frente. Não é hora de hesitar. Vitor aumentou a velocidade ainda mais. O carro zuniu pelas curvas, enquanto Vitor tentava manter a calma. Uma parte dele sabia que não poderiam permanecer em movimento por muito mais tempo. E a verdade que pairava sobre todos os seus corações era que cada estrada estava levando-os para algo grande, e o que estava por vir não seria fácil. É ali. O depósito está logo à frente. Felipe apontou para a pequena estrutura na beira do rio, quase invisível pela vegetação ao redor. Precisamos dar uma olhada, pode ser nossa única chance. Vitor fez a curva forte, sentindo os pneus reclamarem. Segurando firme. Ele gritou, a adrenalina acelerando como uma maré em seu corpo. O medo e a coragem se entrelaçavam, mas o foco era claro, eles precisavam chegar. O depósito apareceu, uma sombra sólida na noite, mas a aproximação do carro fez tremer a sensação de segurança. Vamos, rápido! Ele ordenou, assim que pararam à porta. Felipe saltou para fora, enquanto Maria e Vitor também saíam, prontos para enfrentar o terror que poderia estar à espreita. Haja o que houver, não nos separemos. Vitor alertou, sua voz vibrante com determinação, e juntos, eles se dirigiram para o interior do depósito, onde a tensão fugia rapidamente para se transformar em uma nova esperança. O passado pode estar esperando por eles do lado de fora, mas no final, eles estavam determinados a fazer o que fosse preciso para preservar o futuro juntos. E assim, enquanto a porta do depósito se fechava atrás deles, estavam prontos para enfrentar qualquer sombra que viesse a seguir. A única certeza era que a luta não estava próxima do fim. Mas a verdadeira vitória estava em soltarem os corações para finalmente confrontar tudo o amor e a dor, a verdade e a libertação. E enquanto paravam num espaço vazio no que deveria ser segurança temporária, o mundo externo poderia se preparar. Se o passado queria se confrontar, estava prestes a descobrir que o amor e a coragem são forças indomáveis e que nenhum demônio poderia permanecer de pé diante deles. Vamos vencer isso, Maria, disse Vitor com firmeza, segurando a mão dela entre a incerteza e a esperança. A luz da verdade ainda estava por vir, e juntos, eles atravessariam a tempestade. Agora, a história deles estava prestes a chegar ao seu clímax, um novo amanhecer ou um novo começo no horizonte. Eles iriam enfrentar, de mãos dadas, o que viesse a seguir. Não havia volta, apenas um caminho, e esse caminho seria conquistado a partir de agora. Viva intensamente! E lembre-se,
Se você se emocionou com essa história, não perca as próximas novidades. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar ainda mais. Comente suas reações e teorias sobre o final que você acabou de acompanhar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos espalhar a luz e a força das histórias.